Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Épicos Vero. Meu nome é Estevão Matheus, eu sou psicólogo e empreendedor digital. E eu sou Ana Maria, médica com especializações em nutrologia e revisões sistemáticas. Hoje a gente vai discutir aqui, o nome do título do vídeo é Sobrevivendo ao Feed, o esgotamento humano na era da crise permanente. É o que a gente está vivendo, mas a hiperconectividade das pessoas e outros temas como a economia da sobrevivência, a incerteza financeira, do micro ao macro, burnout, que a Ana vai explicar agora daqui a pouco, a geopolítica do estresse, que é o que está acontecendo no mundo aí, as guerras e os conflitos todos, e o novo Sempre Alerta. Os temas vão aparecer aqui em cima. Ana, agora para começar, gostaria que você explicasse novamente, porque a gente estava falando sem a câmera ligada. Foi bom que treinou, né? Foi bom que treinou. Sobre o burnout e o que você passou com ele para explicar burnout, para depois a gente ligar com hiperconectividade. Só um disclaimer aqui, sabe? Eu sou médica, mas eu não sou psiquiatra, então isso aqui não substitui consulta médica. Se você acha que você pode estar sentindo alguma dessas coisas, procura um atendimento profissionalizado de um psicólogo, psicóloga, de um psiquiatra, de um neuro, de algum médico que vai te atender, porque aqui não é consulta médica. Eu vou contar para vocês mais ou menos a experiência. Eu estudei um pouco de burnout para poder entender o que estava acontecendo comigo. Então, quando ele fala assim, olha, hiperconectividade, então a crise permanente global é o quê? É uma crise no próprio mundo, é uma crise no próprio país, é uma crise que seja política, que seja econômica, que seja de violência, e essas são suas crises pessoais também, é seu emocional, é a sua cobrança no trabalho, é a idealização que você tinha profissional que às vezes você não alcançou, é uma questão financeira e econômica, então tudo isso misturado, e a gente vai discorrer um pouquinho hoje sobre os vários aspectos que podem influenciar nesse excesso de cobrança, isso, e de angústia, de ansiedade que pode gerar uma das condições que se chama burnout. Por que esse nome burnout? Que isso é um nome em inglês, tá, sapiens? Burnout é como se fosse assim, queimou tudo até incendiar, esgotou, fritou. É tanto que no CID, que é o Código Internacional de Doenças, não está como burnout. No Brasil está como esgotamento. Porque antigamente chamava esgotamento nervoso, né? Meu pai teve um esgotamento nervoso uma época, na época justamente do mestrado dele. Eu era pequenininha, eu acho. Eu nem sei se eu já existi. Enfim, o meu coincidiu com essa fase também do mestrado, porque o que aconteceu? Eu tinha 2 empregos e aí eu tinha cobranças dos próprios empregos em termos de produtividade, de tempo, de atendimento, aquela coisa, minha própria cobrança interna de atender o meu melhor possível, só que agora com menos tempo e mais quantidade de gente para atender. E também as cobranças do próprio mestrado, das questões de pesquisa científica, essa questão científica que eu sempre gostei muito, tudo. E aí você acaba não tendo tempo para outras coisas, nem para cuidar de si mesmo, né? E aí das duas, uma, sabe? Quando você identifica que você está com burnout, você tem que administrar, porque muitas vezes a cobrança externa existe e ela às vezes é até necessária por uma questão gerencial ali do seu emprego. Se você estivesse no papel de gestor, talvez você fosse fazer a mesma coisa. Então, não é para ficar acusando todo mundo e o patrão é sempre o malvadão. Não é, você escolhe também estar ou não naquela função. E a outra cobrança é a cobrança interna sua. Se você está numa situação dessa e você não consegue administrar as duas coisas, as suas cobranças internas e as externas, você tem que tomar uma decisão. No caso, eu tomei uma decisão que foi muito tranquila, porque foi muito pensada na época, mas eu tenho muita saudade do local que eu trabalhava. Não foi por causa das pessoas, nem foi por causa do trabalho, de jeito nenhum. Eu estava quase há 20 anos no lugar. Foi por causa realmente de eu não conseguir administrar as demandas externas e internas dentro de mim, mas eu tive essa clareza de entender essa questão do burnout, e eu escolhi sair daquele trabalho, e ficar com menos dinheiro, mas também ficar com menos trabalho, entendeu? Aí cada um vai fazer suas escolhas dependendo do seu contexto de vida, porque às vezes a pessoa tem tanta escolha assim, mas né, sempre existe escolha, né? Normalmente no mundo sempre existe algum tipo de escolha. Então isso é burnout. Agora, o que você está querendo dizer é essa questão do burnout, que normalmente as pessoas às vezes já vivem, elas vivem nessa gangorra, ai, tá me cobrando muito, mas eu vou adaptar assim. Aí eu vou me cobrar menos, mas eu vou adaptar assado. Além disso tudo, existe esse excesso de alimentação de informações externas, não é isso que você quer dizer? Isso, a hiperconectividade e ansiedade global. Quando a gente fala de hiperconectividade, é aquilo de que você está sempre conectado nas mídias sociais, na internet, vendo alguma coisa. Você nunca dá um espaço. Você está lá no trabalho, na sua hora de descanso, tomar um café, você vai olhar as mídias. Quando você está indo do trabalho para casa, você vai olhar as mídias sociais.
Quando você está em casa, em vez de você conversar com o seu companheiro, com a sua companheira, Com seus falar filhos. com seus filhos, você fica conectado, sentado, você não consegue assistir um jornal, uma coisa, uma notícia, que você está sempre conectado. E aí, quando eu falo é uma ansiedade geral, global, porque isso está acontecendo no mundo todo, em todos os países. E aí você acaba, através de um efeito dopaminérgico que as mídias sociais trazem, quando eu falo isso é o seguinte, como você está lotado de coisas para fazer e você acaba lotando mais ou carregando mais através das mídias sociais e da conectividade, você acaba substituindo o prazer externo ou o prazer de você sentar no Parque do Ibirapuera aqui em São Paulo e sentar lá e curtir o sol e ver as pessoas caminhando e dar uma caminhada, que você vai receber uma dose de dopamina, de alegria, ou sair com os amigos, ou fazer alguma coisa, você prefere ficar conectado. Entendo que as preocupações, como a Ana disse, um boleto para pagar, uma prestação do carro que falhou, a prestação do apartamento, tudo isso influencia nesse burnout que a Ana falou. Só que, além disso, você está conectado. E aquele like na postagem que você dá, eu não sei se você já conseguiu perceber isso, mas muitas pessoas publicam a foto lá que saiu, então tá eu e a Ana lá no restaurante, a gente bate uma fotinho, coloca lá, e eu vou ver lá quantas pessoas curtiram. Isso daí traz essa dopamina rápida. Então, se você entra numa discussão, num trend qualquer, de uma notícia qualquer, e o seu post, a sua postagem, a sua discussão teve um monte de compartilhamento, ou as pessoas interagindo positivamente ou negativamente, isso te traz prazer. E a gente relaciona isso porque é uma somatória daquilo tudo que a Ana falou, que já aconteceu com a maioria das pessoas, já aconteceu comigo também, com a conexão de substituição do prazer por uma conexão, uma dopamina rápida. E aí a pessoa acaba estressando muito mais, né? Onde a gente queria chegar. Até porque é um excesso de estímulo, né? Isso. Essa questão do excesso de estímulo é uma das coisas que a pessoa tem que cuidar no burnout também, ou na ansiedade, em qualquer uma dessas outras condições. Porque você, com excesso de estímulo, você não consegue descansar para dormir, ter um sono reparador e começar o outro dia bem. É tanto que tem muita gente que vai dormir ali mexendo no celular, com aquela luz azul na cara. Então, diminui melatonina, dá excitação, não só desses picos pequenos de dopamina, mas às vezes de adrenalina, dependendo do assunto que você estiver vendo. Às vezes não é só gatinhos fofinhos dirigindo carros, como a gente vê. Às vezes é coisa de nervosismo mesmo, igual você falou, essa questão do mundo todo, global. E a gente vai falar depois, né? Tem várias coisas acontecendo no mundo que às vezes você deixa te atingir, sendo que você não está envolvido diretamente na coisa, né? Tema 2. A economia da sobrevivência, incertezas financeiras e o medo do amanhã. Então, gente, isso é o seguinte. Está havendo muitos conflitos no mundo todo, sanções econômicas para todo mundo, aumentos de impostos, taxas, guerras e conflitos. Escândalos de vários tipos. Escândalos de vários tipos. Isso tudo traz uma percepção de que, para o burnout também, né, continuando o tema, que você não está mais sobre o domínio. Na verdade, a gente nunca está. Controle, né? A gente nunca está sobre no controle da situação nenhuma. Mesmo você tendo lá um rendimento certo por mês, aquele dinheirinho caindo, os seus filhos ali bonitinhos, a sua esposa, o seu esposo, o seu companheiro ali, tudo certo, você todo dia naquela rotina te traz uma certa segurança, um certo controle. Mas na verdade a gente não está no controle de tudo, a gente não está no controle de absolutamente nada. Parece que está na nossa palma, mas não está. De repente acontece alguma coisa, um acidente, o filho fica doente, a empresa que você trabalha não está conseguindo cumprir com as obrigações por diversos motivos, crise financeira, altos impostos, não tem venda suficiente, o país entra em economia, então a sua situação muda completamente, né? E essa percepção é uma percepção que se chama percepção de escassez. Isso traz medo, dá muito medo. Será que eu vou conseguir amanhã? E aí vai eu vou passar para a Ana falar, mas isso vai um conselho para todo mundo, né? Como ela disse, isso daqui não é consulta, né? Você não pode viver o amanhã e não pode viver no passado. No passado estava bom ou estava ruim, ele já foi, ele não existe mais.
Você tem que viver no presente. Como a sua situação se encaixa no agora. Quando você chegou em casa, depois do horário de trabalho, você esquece o trabalho lá, tá? Se você for um funcionário público, esse tipo de coisa, você esquece, tá? É mais difícil para aqueles que são empreendedores, que têm as obrigações e demandas, principalmente se for uma empresa pequena, do global, né? Então você tem que viver o presente. Ah, Mas a sua dica seria justamente essa, né? Bloquear aquilo, o trabalho vai só até aqui. isso. Eu já fiz o que eu podia para me preparar para o amanhã, que não é que a gente está dizendo que você não se prepare, não. Se você Sim. puder, você se prepara para o amanhã. Mas você já fez o que você podia, não adianta você ficar minhocando aquilo lá, gerando ansiedade com uma coisa que você não tem controle, porque você já fez até onde você podia. Então, existem mecanismos para você tentar desligar isso. Uma das coisas que eu fiz justamente porque você lembra que eu mexia muito mais no celular antes, né? E ele me ajudou muito a corrigir isso, porque às vezes a gente sentava para jantar e eu estava lá. Ainda hoje, de vez em quando eu faço, mas é para ver se tem alguma notícia que eu não peguei durante o dia e que a gente pode conversar durante o jantar, por exemplo, e tal, mas assim, não é como era antes. E eu tinha várias mídias sociais, e eu interagia com várias, na verdade, né? E até com as mais tretentas, digamos assim. Então, o que aconteceu? Durante até o meu processo de burnout, o que eu fiz? Então, são dicas aí que, de repente, se aplicar para você, você pode fazer. Como ele falou, não fica, sabe, remoendo o passado, desenterrando o defunto, e também não fica preocupado com o futuro que você não pode agir sobre ele ainda. Você faz aquilo que você faz. O que eu fiz? Eu coloquei o meu horário de ver mensagens do WhatsApp até só o horário de trabalho. Então, inclusive, até hoje, num dos meus celulares, você olha lá, tá escrito lá, sei lá, das tantas às 17 horas. Pronto, e depois disso, você mandou mensagem, mandou, filho, mas pode esperar que eu só assista amanhã, só vejo amanhã, entendeu? Pelo menos esse que era o celular de trabalho, né? Mas mesmo o da vida social, assim, eu também não fico mais olhando tanto. Às vezes, porque às vezes você tem família, os pais às vezes estão idosos, tal, às vezes é importante você dar uma olhada. Está acontecendo alguma coisa, tá tudo bem, eu sempre dou uma olhadinha antes de dormir. Mas não é aquela coisa assim que eu vou dormir pensando, que não sei o quê. Às vezes passa batido e eu só vejo no dia seguinte, né? Então, existem esses mecanismos que você pode fazer. Por exemplo, tem determinadas horas ou atividades do dia que você não vai deixar o celular interferir na sua vida. E não é só o celular, não. Se é questão de computador, seja computador também, né? Então, você tem que viver aquele momento que você está vivendo. Então, é questão do trabalho. Você bloquear até tal hora, eu vou resolver isso, depois disso eu não vou tentar não pensar mais nisso, vou fazer outra coisa. Eu vou sentar com os meus filhos para assistir alguma coisa, eu vou jantar com a minha família, saber como foi a vida das outras pessoas, não através do feed lá do Instagram, para ver as vidas fakes das pessoas, mas as pessoas mesmo que você convive, que você olha no olho delas e saber como foi, né? Então, isso aí é uma dica para você tentar diminuir essa interferência dessa hiperconectividade no seu dia a dia. E, obviamente, que esse medo da escassez, você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, ele, enfim, a gente sabe que tem gente que tem muita dificuldade mesmo financeira e que às vezes não sabe como que vai pagar a conta de luz, ou como que isso existe em todas as classes sociais, umas mais, outras menos. Infelizmente, nosso país é assim, a economia não é tão favorável e tão aberta quanto poderia ser. Mas aí o que você tem que fazer? Tenta também não esquecer totalmente, mas não leve isso para o seu momento de descanso, que é o seu momento de convívio com a família. Não desconte nas outras pessoas, coisas que você não está conseguindo resolver. E tente não deixar atingir seu sono. O dia que, né, eles falam assim, cada dia é um novo dia, né? Entre um dia e outro sempre tem uma noite no meio, então assim, às vezes passa a noite, no dia seguinte você vai ter uma ideia, ou você vai ter uma outra oportunidade, entendeu? 3. Do micro ao macro. Burnout, de novo, como resposta a um sistema em crise, tá? Isso é uma reflexão das taxas de tal coisa, isso vai influenciar no seu dia a dia. O conselho que eu dou aqui é o seguinte, sempre como pequeno empresário, que eu sou desde os 18 anos de idade, você sempre tem que ter um mínimo de capital e menos liability, como é que fala em português? Menos obrigações. Menos obrigações financeiras para você honrar a curto prazo. Menos responsabilidades. Menos responsabilidades, né? Então, quer dizer, quando você foca isso daí, o pessoal de finanças, o pessoal legal de finanças, sem aqueles que ensinam truques, eles falam que você tem que ter o mínimo. Por quê? Se acontece de subir muito o preço de tal coisa ficar cara, você vai ter um backup, uma reserva para poder continuar tocando a sua vida do jeito que ela é e não tentar ficar dentro dessas notícias todas. Você
pode olhar, mas passa por cima. Não joga o seu emocional e nem crie expectativas, como falamos no tema passado, de um futuro terrível, né? Então, quer dizer, você tem que, tá bom, tá acontecendo lá, mas a minha vida é assim. E é por isso que as pessoas acabam não vendo a história passar. A gente está vivendo uma situação geopolítica muito diferente que nós, da nossa geração. Eu com 55 anos, a Ana com quantos anos? 58? 51. 51, Ele a aumenta gente... sempre a idade dele, ele está com 54, né? 54, mas passa agora, daqui 3 meses. É. Ana, o que você fala sobre esse link que eu Não, fiz vamos... da crise de esgotamento individual e essa atração desses constantes conflitos, por Conflitos, favor. então, já pegou o segundo, né? Por isso que eu falei para você, esses dois têm muito link um com o outro. Porque, por exemplo, é como o Emílio do Pânico fala, o afegão médio não está preocupado quem bombardeou quem, está preocupado em pagar a conta de luz nesse mês, está preocupado em comprar o Emílio Surita do Pânico. Okay. Ele sempre fala, e o afegão médio, o que é que tem a ver com essa história? A gente, Verdade. Normal, que paga a conta no dia a dia. Só que aí, o que acontece? Você já tem sua preocupação individual com o seu trabalho, você já tem suas preocupações com a sua família, você já está preocupado com o dinheiro que está curto no fim do mês que vai entrar no cheque especial, ou então que não vai conseguir pagar alguma conta, ou então que não vai conseguir comprar, às vezes, a comida que você comprava antigamente no supermercado, não vai encher a cesta como você enchia antes. Então, o afegão médio, que é a pessoa normal do dia a dia, que ele fala, que eu acho sensacional essa expressão dele, ele fala assim, alguém fala, bombardeou não sei onde, invadiu não sei quem, extraiu não sei quem de não sei onde, ele fala... E eu com isso, minha conta aqui é atrasada, filho. Só que hoje em dia, com essa globalização e com toda essa mistura das coisas, o que acontece? Você está com todas as suas preocupações pessoais e ainda com as preocupações geopolíticas, né? Porque, querendo ou não, você escuta. Você passou lá e falou, nossa, mais um escândalo, mais um vazamento de outro negócio. Nossa, essa coisa está meio errada, não vão fazer nada sobre isso? Não vão, né? Que a gente conhece o Brasil. E como a pessoa evita E aí, isso? o que a pessoa faz? Você tem que dar limite. É por isso que eu falo, tem que ser esses quadradinhos. O quadradinho do trabalho é ali naquele horário. E o empresário é mais difícil, porque você acaba levando, mas você tem que saber também dar limite. Não, tem que dar limite. E aí eu fico me lembrando, quando você fala desse negócio de geopolítica, que fulaninho atirou não sei onde, não sei o quê. Você lembra quando a gente era criança, já que você já falou nossa idade, aí já denunciou, as pessoas sabem. A gente era criança, sabe, isso nos anos 80. No auge da Guerra Fria. Você que é novo, você não sabe o que era Guerra Fria. Você acordar todo dia de manhã e pensar, as bombas nucleares vão explodir. Se a Rússia mandar uma bomba... monte de filme, né? E um filme, todo mundo, né? A cultura segue a vida segue a cultura, né? E aí, você vai mandar uma bomba, os Estados Unidos vai mandar outra, vai ficar um inverno nuclear, e vai todo mundo explodir a radiação, e vai ser igual a Hiroshima e Nagasaki, aquela coisa. Às vezes eu dormia e acordava pensando nisso, eu era criança, entendeu? Então, tem um filme com aquele rapaz que fez o Frodo, Impacto Profundo, eu acho que é isso, que mostra, não sei se o nome é esse, tá, gente? Eu não sou dos vídeos, mas mostra... a guerra nuclear e tal, e ele salva ele, a namorada, o pai e a mãe da namorada, e vão para dentro de um bunker lá dos Estados Unidos. O filme é um estresse absurdo. Até hoje meu sonho é ter um bunker. Só para vocês terem noção quanto que isso impactou a vida de criança, toda uma geração. É tanto que a minha geração, ou a geração um pouco menor, mais nova do que a gente, fica com essa idealização de que não pode, energia nuclear. A gente viveu, né? Mas a gente era adolescente. É porque você fica com aquele medo exacerbado, né? O que acontece? Existe essa questão de insegurança, existe a insegurança econômica, alimentar, emocional, profissional, que muita gente vive na sua individualidade e ainda a insegurança global. Mas é como ele falou, gente, não existe 100% de segurança em nada. Entendeu? A gente não tem controle de nada. É que você não fica parado para pensar nisso, senão você fica doida, né? Você fica, meu Deus, não tenho controle de nada. Pode cair um meteoro aqui a qualquer momento, eu posso ter um aneurisma que eu não sei, romper aqui na minha cabeça, eu morrer aqui na frente de vocês, entendeu? Por favor, não publique o vídeo se isso acontecer. Mas, assim, tudo bem, normal. Ninguém controla nada, nem adianta ficar procurando controle, porque você só vai sofrer mais psicologicamente, em vários sentidos, porque tem gente que é controlador, né? Que quer controlar até que o outro fala e deixa de falar. Tudo ou até que o outro come, deixa de comer e tal, enfim. Mas é a necessidade de controle porque a pessoa internamente está descontrolada. Mas ela se sente segura, Aí dá você psicologicamente se explica, né? E dá aquele conforto.
Mas não existe, mas também não se deixe se jogar no, ai, agora está tudo perdido, insegurança total, insegurança jurídica, insegurança econômica, insegurança geopolítica. Não, saiba Viva que a as sua coisas estão vida no acontecendo. presente, é. Se você tiver espaço para dar atenção para essas coisas, dê atenção para essas coisas. Do mesmo jeito que Mais longe, né? mas assim, sabendo que você pode fazer alguma coisa sobre isso? Não, não pode. Então, você observa o que está acontecendo, só para você ficar antenado. E igual a história, você tem espaço na sua vida para ficar vendo a vida alheia? O quanto que a outra pessoa tem o cabelo liso, que não sai um fio do lugar, que a pele tá não sei como, que a vida da pessoa é perfeita, maravilhosa, um conto de fadas. Você tem espaço na sua vida para perder tempo vendo essas coisas? Porque é tudo fake, viu, sabe? É 50% pelo menos aí. Então não fique, vá dar atenção para as coisas que realmente Importantes importam. na vida. A gente vai pular realmente esse daqui porque é muito parecido Os e a dois têm gente a ver. conseguiu juntar. Agora, o último tema do vídeo, olha aqui em cima, o novo sempre alerta, a fusão entre a identidade profissional e a vida digital. Esse é um teminho um pouquinho mais profundo, que é o seguinte, você tem as exigências do trabalho, você tem as demandas das mídias sociais pro trabalho, e por produtividade, então você tem demanda do trabalho, demanda das mídias sociais e demanda de produtividade. A demanda de produtividade aumentou muito por conta das mídias sociais e do surgimento da IA. A IA, se você souber usar, ela vai te ajudar nas demandas profissionais de trabalho, tá? E nas mídias sociais. É importante hoje você saber usar a IA para poder manter o seu trabalho e ser uma pessoa de referência lá dentro. Então, aprenda a estudar, faça um pós em IA, melhor do que comprar curso. Esses pós hoje são parcelados. E as exigências do trabalho. Então, quando você começa a colocar tudo isso, você tem uma fusão do seu eu. Você começa a misturar aquela mídia social como o LinkedIn, como se aquilo fosse a sua persona do dia a dia, e aquilo não é. E você começa a atuar no seu ambiente de trabalho com a postura que você tem lá de psicólogo organizacional. Então, eu nunca mais vou deixar de ser psicólogo organizacional e vou tratar a Ana lá como uma pessoa. Você entendeu? A fusão entre a minha Sim. persona de trabalho, a persona E a pessoa às vezes traz coisas de trabalho para as redes sociais de lazer dela e mistura Isso. as duas coisas. Mistura as duas coisas. E isso é bem complicado, até pelo ponto de vista profissional, porque às vezes você fica postando coisa de lazer ou da sua vida pessoal, não sei o quê, aberto para sua vida profissional também. Dependendo do trabalho, isso pode ser um pouco inadequado e às vezes até jogar contra você. Mas eu acho que o que Mas hoje eles mais... estão vigiando as mídias sociais. Exatamente, por A causa pessoa disso. sabe, você tem psicólogos analisando as mídias sociais, você sabe exatamente o perfil psicológico daquela pessoa, dependendo das postagens. Então você tem a sua vida pessoal é uma coisa, a mídia é outra coisa. Você não pode colocar tudo que você faz na sua vida pessoal nas mídias sociais. E o que você coloca na sua mídia profissional, como LinkedIn e outras aí, tem outras novas, você não posta o que está aqui, nesse aqui, nesse aqui. Eu, durante muito tempo, porque eu tive que recomeçar a vida em 2010, eu tive o meu Facebook pessoal misturado com o da minha empresa para poder oferecer o serviço que eu estava fazendo. Vai fazer umas 2 semanas, eu fiz até um vídeo sobre limpar a alma digital, que eu tenho que desconectar aquilo. Eu posto foto lá, eu posto uma foto, a gente vai fazer uma viagem, aquele ambiente foi legal, batemos lá lembra naquela sorveteriazinha em Paraty, Argentina? Que tem Argentina lá, a gente bateu as fotos e tal. Eu posto a foto, eu deixo os meus amigos verem as fotos, foi entregue, na semana seguinte eu tiro. Então, se me procurarem nas minhas mídias sociais, vocês vão ver lá que tem uma foto minha, de vez em quando aparece eu e a Ana em algum ambiente que eu estou falando aqui onde era, mas normalmente a gente bate uma foto angulada para não saber aonde é, tá? Porque hoje você consegue, através do Google Analítico do Google, jogar a foto e saber aonde essa foto é. Não é interessante saber onde seus filhos estão, não é interessante saber aonde você está, porque a gente não sabe a quantidade de gente mal intencionada que tem. Nem quem são os filhos, né? Se eu tivesse filhos, Não eu era para jamais postar postaria nada. foto deles. E essa que não é fissura, essa união entre os eus todos que a gente tem, causa colapso mental. A pessoa começa a ficar
estressada e não saber nem aonde está, porque ela começa a viver uma realidade Não sabe a virtual. hora que acabou o eu de profissional, para que começou o eu social, né? Fica uma É, coisa toda, justamente porque é o mesmo instrumento. em É vez o de seu conexão, traz instrumento, desconexão. mas já traz desconexão com a pessoa, né? Porque se você está aqui, você não está falando com a pessoa, já está desconectado. Então aí, mas é o mesmo instrumento. Então, o seu instrumento de trabalho também é seu instrumento de lazer, também é seu instrumento de ler alguma coisa antes de dormir. Então, olha só, a coisa como fica essa fusão que você fala, às vezes pode ser prejudicial. E aí você fica com um bombardeio neurológico muito excessivo, né? Em todos os sentidos. E porque você acaba não deixando para lá uma coisa e continua pensando naquela coisa profissional, e aí você também tem as questões sociais e pessoais, aí você entra nas mídias sociais e você vê a vida dos outros que está sempre perfeita, e você acabou de se preocupar porque a sua não é, porque a de ninguém é, né? Mas é o que põe na mídia social. E aí você Mistura está com fantasia com trabalho, com realidade, é uma coisa e com muito... todas as preocupações externas e preocupações internas, e ainda tem aquela luz azul na sua cara, que a gente já deu a dica no outro vídeo, para você mudar para uma luz mais amarelada, coloca no modo dormir, cada celular tem um nome diferente, né? Você programa lá para ele ficar com a luz mais amarelada de noite, tenta pegar um livro de verdade, sabe, e ler, mexa nas folhinhas, Com uma luzinha amarela em ou cima. então um Kindle, se for o caso, mas outro instrumento para não ser o mesmo, porque você fica com aquele negócio o tempo todo, e aí isso aí hiperestimula o seu cérebro. É que como eu tenho enxaqueca, eu tenho provavelmente um negócio chamado hipersensibilidade sensorial, que é muito comum em quem tem enxaqueca. Então, por exemplo, às vezes me irrita que eu estou assistindo um vídeo e tem uma música lá no fundo. Me irrita profundamente. Quanto mais no fim do dia, pior, porque parece que você já está acumulando durante o dia inteiro, porque acumula. A minha própria voz, que eu estou conversando, que eu não paro de falar mesmo, até em casa, às vezes ele está trabalhando, eu estou conversando com os gatos, entendeu? Porque a mulher tem mais necessidade mesmo, neurolinguística, né, de falar. Então, é desde de manhã falando, escutando os outros, aí no trabalho, escutando a pessoa com quem que eu estou avaliando, atendendo, escutando, às vezes, a sala do lado que faz barulho, a sala de espera que faz barulho, a recepção que faz barulho, o carro que passa na rua, e aí depois eu coloco, às vezes, um negócio, ou for escutando alguma coisa no caminho de casa, no barulho do trânsito, tem o vídeo, tem aquele áudio que eu estou escutando, e aí, tipo, chega no fim do dia, às vezes eu vou assistir vídeos de pessoas que eu adoro aqui no YouTube, mas que tem música de fundo. Eu não consigo. Eu desligo, eu falo, não, vou assistir só isso amanhã, porque... É o olho ISO, você até reclamou para ele. Já reclamei várias vezes. Tira essa música ridícula de fundo que ninguém aguenta escutar. Mas sou eu. Porque eu tenho essa hipersensibilidade sensorial. As pessoas que têm enxaqueca têm mais essa predisposição mesmo, isso aí é evolutivo. Só que uma pessoa normal também fica assim. Só que ela talvez não se irrite tanto Não quanto perceba. eu me irrito. Não perceba. E eu não, às vezes não percebe. Aí não consegue dormir. Aí não consegue dormir, exatamente. Mas por quê? Não, às vezes não é só esse negócio de ter música de fundo e tal, não. São outras coisas mesmo, todos aqueles pensamentos, todas aquelas preocupações, toda aquela história, aquela carga do dia inteiro, do todo o trabalho que você teve, e ainda as preocupações ali que estão atrás, e ainda o barulho do vídeo, e ainda a luz do celular, entendeu? Tudo isso junto, aí você faz uma hiper excitação neurológica, já passou da dopamina, você nem está mais sentindo prazer com esse scroll infinito lá que tem no coisa. Você já tá assim, ó. Adicto. Tô com agonia no juízo que eu falo. E aí não consegue dormir direito. Aí não, e toma café. Fica tomando café porque tá com sono durante o dia, já porque não dormiu direito na noite anterior, e fica tomando café depois do meio-dia. Aí é que não consegue não dormir. Posso tomar café. E aí não pode dormir no dia seguinte, não consegue dormir no próprio dia. Aí fica um ciclo vicioso. Tem que aguentar o cansaço. Observe, porque senão, né, sobe a pressão, né? E eu, que nem era tão fã de café, preciso tomar café porque minha pressão é baixa por causa da minha enxaqueca, mas é coisas pessoais aqui. Então, assim, tudo isso que a gente está falando para vocês e toda essa confusão de hiperconectividade, excesso de feed, excesso de exposição, tanto ao estresse externo quanto às suas cobranças internas, tudo isso que a gente falou aqui, espero que tenha te dado algumas dicas para você pensar, puxa, isso aí para mim é pior, olha só, vou mudar a luz do meu celular de noite, vou ler um livro ao invés de ficar vendo coisa no celular, vou não prestar atenção nas coisas. Vou ver o que aconteceu lá, sei lá, uma explosão não sei aonde, mas o que é que eu posso fazer sobre isso? Não posso fazer nada, então vou esperar, passo nervoso, porque a gente fica, né, com empatia com as pessoas, você é algum lugar que precisa de doação, você tem possibilidade de doação, faça a sua doação de uma forma segura, né, para quem é decente, tudo, e observe, entendeu? Mas assim, não precisa carregar tudo essa coisa do mundo nas costas, porque a gente já tem muito problema individual do que ficar carregando o problema dos outros, problemas mundiais, problemas político-econômicos, enfim, de vários aspectos aí que não são seus.
É bom você saber para você não ficar um alienado, né? Gente, Mas muito não obrigado. precisa sair carregando. Gente, muito obrigado para você que ficou até aqui. Curta, compartilhe. Se você chegou até aqui, gostou dos temas, se quis sugerir um tema para nós também, a gente agradece. Passe para um amigo seu, se inscreva no canal e vai ter um videozinho aqui que a gente fez na semana passada. Espero que você goste. Se você gostou desse modo podcast do Épicos Verum, deixa um like. Tchau, tchau. Muito obrigado.